Olá a todos os inscritos do canal Espanto Noturno. Infelizmente, tivemos que ter uma pausa repentina ainda no início do nosso projeto. Mas agora estamos de volta e muito mais fortes, trazendo conteúdos novos e relatos aqui para vocês. Também lá na nossa página no Instagram peço para que vocês também fiquem ligados, pois lá sempre traremos novidades como spoilers de vídeos que serão postados aqui, fotos de locais onde supostamente aconteceram as aparições sobrenaturais e vídeos de locais também. Traremos uma identidade nova para o canal, para isso contamos com o apoio de vocês. Queremos ir em locais filmar e trazer coisas novas aqui. Então antes do vídeo sugiro que verifiquem se sua casa está bem trancada, apaguem as luzes, ponham os fones, aumentem o volume e fechem os olhos, pois agora vamos contar um relato na narração de Antônio Bezerra de tirar arrepios. Olá a todos, meu nome é Jonas, mas o relato que estou enviando ao Espanto Noturno é em homenagem ao meu tio-avô. Homem que a quem eu tenho muito carinho e respeito, pois ele me criou desde a infância. Somos de uma família muito humilde, mas tenho maior orgulho disso, pois sempre somos unidos para o que der e vier. Eu perdi meus pais ainda criança, por volta dos meus 5 anos de idade. Eles sofreram um acidente de trabalho. E esse meu tio, irmão de meu pai, foi quem me criou e ele se chama Ivo. Eu cresci com meu tio e sua família. Éramos de uma pequena região no estado do Rio Grande do Sul, conhecida como Silveira. Morávamos em uma chácara muito bem produtiva, pois ali plantava e colhia. A gente criava animais e trabalhamos muito na nossa própria roça e nas roças de vizinhos. Lá residia meu tio, sua esposa, eu e mais um casal de filhos. Eu era 1 ano mais velho que meu primo. Então a gente se dava muito bem, vivíamos bem com o pouco que se tinha. E confesso que às vezes me bate muita saudade daquele tempo bom que não volta mais. Lá tínhamos liberdade, vivíamos felizes e saudáveis. Meu tio sempre contava histórias pra gente. Geralmente era à noite, quando a gente estava sentados em volta de um fogão campeiro, onde minha tia preparava as comidas, ouvindo os relatos e contando alguns também. Lembro que ficávamos muito apreensivos e eu gostava de ouvir detalhes por detalhes. Mas a primeira história que me marcou muito foi quando ele contou que teve um lobisomem que atormentava a redondeza. E com o apoio da pequena população que havia no local, acabaram espantando a maldição por um bom tempo dali. Pois bem, a história começava assim. Meu tio, meu pai e mais um irmão deles eram rapazes por volta de 16, 17, 15 anos. Eles levavam a feira para a cidade, ou seja, após a colheita das lavouras eles iam para a cidade vender na praça. Então eles saiam de madrugada com a carroça cheia de verduras para chegar cedinho no centro para montar uma banca e lá vender os produtos. E assim era sempre, mas em uma dessas idas, algo aconteceu que marcou aqueles meninos para sempre. Em uma certa manhã, o centro estava movimentado e eles estavam fazendo boas vendas. Isso estava deixando eles animados, pois sabiam que o dinheiro que estava entrando iria ajudar muito em casa e essa era a meta final deles. Pois eles trabalhavam para ajudar em casa e tinham como objetivo comprar um sítio maior. Assim, quando eles ficassem adultos, dividiriam entre partes iguais.
assim construindo suas famílias e progredindo. Tudo estava indo muito bem, até que um certo momento, um homem com caráter sério, alto e magro, aproximou-se da banca. Parou bem em frente a eles, ficou olhando as verduras e olhando seriamente para eles. Vagarosamente esse homem começou a puxar o ar, arrebitando o nariz para o lado, mas olhando fixamente para os garotos ali. O tal homem falou em um tom calmo, porém com uma voz áspera e grossa. Cheiro de carne nova e fresca. É assim que eu gosto. Segundo meu tio, nesse momento sentiram um arrepio muito forte. Mas seu irmão mais novo, sem entender, respondeu a esse homem: a casa de carnes fica mais abaixo, senhor. Aqui não tem carne, não. Se o senhor quiser, posso te levar até lá. Um silêncio pairou naquele momento entre eles. O homem olha para o meu tio mais novo e, sorrindo no canto da boca, balançou a cabeça devagar. Baixou a aba do chapéu que usava e saiu vagarosamente. O dia foi se passando, aquele homem continuava a rodear a praça e volta e meia, olhava em direção à banca onde estavam os garotos. Meu pai era o mais velho na época, tinha 17 anos, e segundo meu tio, ele era muito desconfiado desde pequeno e muito protetor dos menores. Meu tio conta que ele estava observando que aquele homem estava olhando muito e isso já estava incomodando meu pai, pois eles, os mais novos, estavam já com medo. Meu pai havia falado a meus tios, se aquele homem viesse novamente, iria perguntar o que estava acontecendo e o motivo dele ficar encarando muito para eles. A tarde foi chegando e esse homem aproximou mais uma vez da banca. Da mesma maneira de antes, começou a farejar o ar em frente aos garotos. Meu pai, mais que imediatamente, gritou: "Você tá ficando louco? Não vê que tá assustando os pequenos? Se você quer comprar alguma coisa, pegue logo. Agora, se tiver pensando alguma maldade, volte de ré, pois aqui tu vai se dar mal. Se é sarna pra se coçar que tu quer, aqui tu vai achar." Aquele homem olhou pro meu pai e disse: Tu tens certeza que quer comprar essa guerra? A partir de agora tu vai encontrar a pior praga da tua vida, guri. Era só o motivo que eu precisava e agora eu encontrei. Se prepara, pois teu caminho tá amaldiçoado para sempre. Quero ver se tu tem toda essa disposição mesmo. O homem saiu ameaçando todos ali, saiu derrubando caixas e sacos de verduras. Alguns feirantes próximo perguntaram se eles estavam bem e perguntaram quem era aquele homem, mas eles não souberam dizer quem ele era, pois nunca tinham o visto ali. Então chegou a hora de ir para casa. Começaram a recolher os restos das coisas e botaram na carroça novamente para poder pegar a estrada, pois do centro até em casa dava em torno de 6 ou 7 quilômetros e eles não queriam varar à noite, pois a mula que eles tinham na época era velha e cansada, não queriam judiar do animal. Então foram em rumo ao interior. A tarde já estava escurecendo e, como podem imaginar, iam bem devagar conversando. Já meu pai estava com semblante sério, cansado e atento no caminho, contando com a pouca claridade que fazia da lua. As estradas todas de chão batido, não havia postes com luz elétrica na época. Em um certo trecho da estrada, eles sempre davam uma pausa.
pro animal tomar um fôlego e uma água, pois bem no local onde sempre paravam de costume havia um pequeno córrego que costeava a estrada. O local era bem em uma curva acentuada. Lá passava poucos carros ou quase nada, pois naquela época poucos tinham. Após alguns minutos, descansando, resolveram tomar o trecho de novo, pois ainda estava longe da chácara. Mais à frente já se enxergava o primeiro campo aberto, onde eles passariam costeando as terras de um poderoso criador de gado conhecido na região. Então, naquele trajeto, coisa de uns 500 metros de estrada, era um local mais iluminado pela lua. Ali se enxergava melhor ao redor. Mas logo passando por ali, era o trecho mais tenebroso da estrada, pois ali andariam cerca de 1 quilômetro de estrada costeada de mata dos dois lados da estrada, onde era muito escuro, e naquele trecho o meu pai, por ser o mais velho, apeava da carroça e ia guiando a mula na frente, pois ela tinha o costume de empacar bem ali, pois quase não se via nada. E foi bem assim que foi feito. Meu pai desceu da carroça, pegou o seu chicote, feito de rabo de tatu, e botou um facão que ele sempre carregava na carroça em sua cintura. Pediu para que seus irmãos mais novos ficassem em silêncio, pois assim ele poderia ouvir melhor o que viria pela frente ou de atrás da carroça, e a mula não empacaria por conta do barulho. Meu tio Ivo e seu irmão Dirceu aquietaram na carroça. Meu pai ia guiando a mula, caminhando, e tudo estava indo tranquilo, apesar de meu tio falar que o meu pai parecia já estar imaginando o que poderia acontecer logo ali em frente. Meu tio lembra de sentir enormes calafrios enquanto ouvia os passos lentos da mula e o barulho que a carroça fazia. Em um certo momento, na metade desse trecho que teriam que passar, meu tio lembra de sentir algo vindo em direção a eles pelas costas, como se alguém ou algo tivesse os seguindo. Ele olhou para trás, mas não conseguia enxergar nada, pois estava tudo muito escuro. Mas a sensação era muito forte. Isso fazia ele se virar a todo momento, verificando se realmente não estariam sendo seguidos. Passando alguns minutos e com todos em silêncio, ouviram um barulho vindo da mata do seu lado direito. E realmente era algo quebrando os galhos secos de árvores e matos. A mula deu um tranco muito forte, empacando, se assustando com algo. Meu pai, que estava à frente, deu um grito alto, chamando pelos irmãos, dizendo: "Fiquem na carroça, não desçam! Tem um demônio ali na frente!" Meu tio levantou rápido para tentar enxergar o que estava acontecendo. Meu pai gritava alto: "Credo em cruz, bicho do Janho! Volta pras trevas, seu demônio!" Meu tio contava que naquele momento ele não enxergou nada, nem seu outro irmão, pois estava muito escuro em sua frente. Mas meu pai sim, pois estava logo à frente. Então estava cara a cara com a criatura. Então foi onde um berro estremecedor pairou alto, fazendo com que a mula disparasse de vez com a carroça, com meus dois tios em cima. Foi aonde a criatura pulou, atacando a mula com muita raiva. Meus tios pularam da carroça, enquanto o lobo atacava ferozmente o pobre do animal. Meu pai, em um ato de desespero, pediu para os meus tios que corressem o máximo que pudessem e fossem atrás de ajuda no sítio mais próximo. Foi o que eles fizeram, deixando meu pai ali com a criatura atacando a mula.
Os meus tios correram em direção ao primeiro sítio que se tinha em frente. Era uma tapera antiga, onde moravam um casal de senhores bom conhecidos. Esse sítio ficava próximo dali. Ao chegarem no sítio dos vizinhos, começaram a gritar por socorro. Isso despertou os cachorros, que começaram a latir com a chegada de meus 2 tios na tapera. O senhor, chamado de Sebaldo, abriu a porta de sua velha choupana. Desconfiado, botou sua cara para fora e, com a claridade de um lampião, olhou sério para a rua, procurando enxergar de onde vinham os gritos de pedido de ajuda. Meus tios foram logo se identificando com gritos de pavor. Senhor Sebaldo, somos nós, filhos de Raimundo e Maria, precisamos de ajuda. O senhor imediatamente respondeu, perguntando o que estava acontecendo, por que o arvoroso. A gente foi atacado agora na estrada por um bicho. Meu irmão mais velho tá lá com aquilo, ele precisa de ajuda ou vai morrer. O velho homem, já experiente, gritou à sua mulher: Tônia, traz a espingarda e cartuchos, porque os amigos precisam de ajuda. E foi feito isso. A pobre mulher levantou depressa e trouxe uma espingarda antiga com um cinturão rodeado de cartuchos e entrega ao seu Sebaldo. Nisso o senhor pede que um dos garotos corra até o próximo sítio por dentro de suas terras mesmo, pois lá morava o filho dele, e que para ele pedisse ajuda e para trazer mais arma e munição. Meu tio mais novo, Dirceu, correu entre os proteiros da velha tapera em busca de mais ajuda, enquanto meu tio Ivo e o senhor Sebaldo subiram rumo à estrada para encontrar meu pai, que estava com a besta e a mula. Quando chegaram na estrada, andando a poucos metros, começaram a ouvir gemidos e barulhos de passos na estrada. Era meu pai, que estava vindo a pé em direção a eles. Ele caminhava e cambalhava ao mesmo tempo. Ele estava ferido e, quando enxergou meu tio e o seu Sebaldo, começou a gritar de dor. E falando: ele tá lá, ele tá vindo, ele não morreu, só machuquei ele. Seu Sebaldo pediu para que meu tio Ivo levasse meu pai para casa. Enquanto isso, ele iria atrás da fera. Meu tio carregou meu pai em direção da casa do senhor Sebaldo, e no caminho já encontraram meu outro tio Dirceu e o filho do senhor Sebaldo, que já estavam indo em direção à estrada. O filho do Sebaldo perguntou onde ele estava e pediu para o meu tio Dirceu ajudar os irmãos e ir até a casa de meus avós, pais deles, avisar o que estava acontecendo. Levaram meu pai até a casa do seu Sebaldo, e a esposa dele, vendo a situação, pediu para sentar ele em uma cadeira velha de balanço que tinha lá, pois ela ia fazer uma benzedura e alguns emplastos nas feridas de meu pai. Meu tio Dirceu correu até em casa para avisar o pai e a mãe dele sobre tudo o que estava acontecendo. Meu avô, mais do que depressa, juntou-se com os demais para poder caçar aquela fera. Enquanto isso, na casa do senhor Sebaldo, segundo meu tio, enquanto a senhora benzia, orava e tratava os ferimentos de meu pai, ela começou a fazer perguntas a meu pai e meu tio. E em um certo momento ela falou que aquilo era um ser maligno e era uma maldição antiga, o lobisomem. Meu tio começou a juntar os pontos e lembrou do homem da praça. Segundo meu tio, aquela noite foi agitada, pois os homens que estavam à caça da criatura, seu Sebaldo, o filho dele, meu avô e mais um vizinho antigo que na correria viu tudo e se dispôs a ajudar na captura da fera.
Em meio à madrugada, trombaram de frente com o ser que acabou escapando, mas infelizmente acabou ferindo um cachorro e tirando a vida de outro. Por fim, o desfecho dessa história terá que ficar para o próximo relato, pois ainda há muita história até chegar o final. Pois, segundo meu tio, uma dúvida ficou martelando a cabeça dele: como o meu pai conseguiu escapar da fera naquela noite? E eu vou contar tudo tintim por tintim, mas no próximo relato, que será a continuação desse. Por isso não percam de se inscrever aqui na Espanto Noturno e apertar o sino de notificações, pois logo logo a segunda parte vai sair com o desfecho final dessa história. Eu sou Antônio Bezerra, novo narrador aqui, e para mim é um prazer contar histórias. Enquanto isso, um forte abraço e até o próximo relato. Tchau, tchau.